Estamos de volta, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco da cobertura do velório e sepultamento de Benedito de Lira para destacar aqui a alta do preço de alguns alimentos. Marcos, você notou que alguns alimentos realmente estão bem mais caros do que o que nós estávamos acostumados? É verdade, Thaís. É a chamada inflação dos alimentos, né? E no caso daqueles que dependem basicamente da colheita, tem também o período sazonal que acaba influenciando também. Essas alterações climáticas realmente mexeram com tudo e trouxeram reflexos para a inflação, que chegou ao patamar de 7,69% sobre os alimentos e bebidas no ano passado. Vamos entender o que finalmente ocasionou isso tudo e por que o preço do café, por exemplo, está lá nas alturas. Quem está com a gente aqui e entende tudo de economia é o Diego Farias. Qual a explicação para isso? Clima extremo afetando a mesa dos brasileiros como fazia tempo que não víamos. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia, nossos teleouvintes, né? Assim como qualquer produto, ou seja, um bem normal na economia, existe uma lei, que é essa lei da oferta e da demanda. Ou seja, a demanda pode aumentar e a oferta pode aumentar. E no caso específico do café, a demanda não aumentou. Ninguém saiu correndo mais para comprar mais café. O que foi que aconteceu? A oferta diminuiu. E por que essa oferta de café diminuiu? Porque, como o Marcos já adiantou, tem um efeito climático. Ou seja, aqui no Brasil a gente está sofrendo, não só no café, como no agro como um todo, as variações da temperatura. Ou seja, só esse mês de janeiro, como vocês acompanharam agora essa semana, foi uma chuva que estava esperada para o mês todinho, em apenas uma semana. Isso, o clima está cada vez mais mudando, ou seja, a dinâmica do clima está cada vez mais difícil para o pessoal produtor, ou seja, o café. O café existe a plantação e a colheita. O que aconteceu? A oferta diminuiu e a demanda permaneceu a mesma. Assim como qualquer bem comum, quando esse fenômeno acontece, os preços têm que elevar para manter a margem de lucro. Então, a gente está sentindo agora, ou seja, o aumento do café. Não só do café, como o azeite também. E o café, querendo ou não, é a segunda bebida mais consumida aqui no Brasil. Só pede para a própria água. É, o próprio leite, né? O café básico, aquele mais comum, convencional, do saquinho que nós sempre consumimos, que comprávamos lá a R$4, né? R$5 no máximo. Hoje está batendo R$11, R$12 em alguns supermercados. E se for um café prime, um café mais, né, que tem ali um sabor diferenciado, o preço vai muito além disso. São os gourmets, né? Os gourmets. Isso afetou também a venda de café nos pontos de café também da própria cidade, né? São Paulo, Curitiba, onde tem dificuldade também de deslocamento, aconteceu. Agora, um outro fenômeno impressionante é que a gente não diminuiu a exportação, e o importador passou também a comprar o café que ficava no Brasil. Quer dizer, o inverno lá fora fez com que esse produtor brasileiro também mandasse. Tem toda uma circunstância onde está se priorizando a exportação e às vezes esquecendo o mercado interno, né, Diego? Perfeita a sua colocação, mas perfeito por quê? A nossa taxa de juros, principalmente o câmbio, está no patamar nunca mais visto. Ou seja, é muito mais vantagem você, que é produtor de café, exportar, ganhar em dólar, que o dólar está muito alto, do que você abastecer o mercado interno. E o pior, Marcos, a gente só tem 3 produtores de café a nível mundial, que é Brasil, que é o primeiro colocado, Colômbia e Vietnã. E Colômbia e Vietnã também está passando por secas. Então, ou seja, a demanda internacional, por causa dos fatores climáticos, aumenta no exterior e no Brasil, né, a demanda, então, o brasileiro gosta do café, está sofrendo, está pagando mais caro. E justamente o café hoje, você tem uma variação enorme pela qualidade do café. Tem esses pó que a gente não sabe nem o que tem dentro do café, que torram tanto, deixa tão preto que a gente não sabe o que está lá. E quando você vê um café com a qualidade um pouquinho melhor, você vê até a cor dele, a coloração é diferente, é mais clarinha, né? Então você vê isso um valor agregado, né? E cada vez isso está sumindo no nosso mercado, está sendo só exportado esses cafés de alta qualidade. Estamos mencionando o café, mas também tivemos alta na carne, no leite, na laranja. Agora, tudo isso, qual é a perspectiva? Baixa o preço em pouco tempo ou ainda teremos ali muito tempo para amargar no orçamento e no pagamento da feira esses valores mais altos? Boa pergunta. O setor agro, diferente, por exemplo, do setor têxtil, de qualquer outro setor, existe uma demora, ou seja, o sazonal, você tem que plantar, colher e distribuir. Ou seja, isso há um período de tempo. Então, toda a projeção nossa, em 2025, ainda é de aumento. Tivemos agora, como a gente falou no comecinho do ano, um aumento do salário mínimo, que isso é feito cascata, já para todos os produtos, não só no agro.
E para 2025 ainda não é cenário de diminuição, pelo contrário, cenário ainda de aumentar o preço desses produtos, que ainda não está sendo repassado ainda o aumento do dólar, ou seja, o produtor, quando vai fazer sua plantação, ele precisa dos adubos, dos produtos, e esses produtos o Brasil não produz, é praticamente importado ainda da Rússia, que é pior ainda, né? Ou seja, tem o fator câmbio e o fator escassez. E isso reflete no preço dos produtos aqui do agronegócio. Então, como você bem falou, laranja, banana, todo o setor agro vai ter aumento significativo acima da inflação esse ano de 2025. Há uma observação em relação à carne, e a gente acompanhando exatamente os analistas que focam nesse mercado especificamente. O ano de 2024 foi muito positivo para o setor de exportação de carne, né? A China realmente entrou com muita voracidade e comprou muita carne no Brasil, inclusive do que seria parte do estoque para o consumidor brasileiro. Então, se abateu muito e se vendeu muitos bois, tá certo? Ainda muitos jovens para terminar o período de engorda lá na China, na Ásia, e o que ficou vai precisar compensar esse prazo de engorda. É parecido com a ideia do plantio. Tem que ter um período para que ele atinja peso para o abate. E nós vamos sofrer também com isso, ou seja, a promessa de picanha fácil, feita pelo presidente Lula, não vai ser tão fácil de ser colocada em prática. A perspectiva é realmente essa, porque durante alguns meses nós tivemos ali o preço da carne até mais favorável do que o próprio frango, que hoje também está com os valores lá em cima. Ao contrário do café e da carne, a carne é muito perecível. O café você pode deixar estocado um tempão. Se você puxar um pouquinho na história, antigamente a política café com leite, eles armazenavam muito, ou seja, chegou uma certa altura do tempo que precisou queimar os cafés de tanto produtor que ficou guardando, fazendo estoque, mercadoria. A carne a gente não consegue fazer isso, infelizmente. Assim como os produtos também não. Mas o café tem essa peculiaridade diferente do leite, da laranja, que o café eles conseguem politizar bem, ou seja, fazer um armazenamento e tentar fazer um trade, que a gente chama no café, né? Comprar e vender na época certa. Infelizmente, a carne não. A carne é muito sensível de preço, ela é muito volátil. Se a China começar a diminuir, qualquer boicote lá, aí o preço aqui começa a diminuir. Então, a carne é totalmente diferente desse raciocínio. A carne pode vir diminuir, ou seja, é muito sensível, mas o café vai demorar muito, ou seja, nenhuma perspectiva do café diminuir esse ano, 2025. Agora, o que se observa é que alguns produtos do agro, por exemplo, a cebola e o tomate, o preço está ali até mais razoável, abaixo do que sempre pagamos, que são itens realmente que não faltam na mesa do brasileiro, até pela composição das refeições. É possível que esses itens voltem a subir? Sim, vamos imaginar, você é dona de uma fazenda, você está plantando vários produtos, aí você imagina, poxa, o café está muito caro, e você começa o quê? Vou deixar de plantar tomate e minha cebola e vou plantar café, porque você vai atrás de onde está o maior retorno. Assim é o agronegócio. Por isso que virou o Brasil de vez em quando só soja, porque estava no hype, ou seja, vendendo maior valor agregado. O que aconteceu no tomate em 2018? Tivemos o maior aumento do mundo no tomate. Até a gente tinha meme, deixa tudo, vou plantar tomate. Ou seja, porque o tomate virou. Então todo mundo começou a plantar tomate. O que aconteceu? Muita oferta e a demanda a mesma, aí o preço começou a diminuir. Então isso é um jogo de mercado, ou seja, o mercado sempre se ajusta, né? Que a gente fala até a mão invisível do mercado. Então não adianta agora todo mundo começar a correr para plantar o café. Daqui a 2 anos, muita oferta de café, ou seja, não vão queimar o café como antigamente, né? Vão fazer o quê? Baixar o preço. Um detalhe importante também, Thaís, é que tudo isso gera reflexo, né? No caso da carne, por exemplo, se o brasileiro muda muito o consumo de proteína, ou só para o frango, que cresce muito rápido por causa dos hormônios, né? O produto que é feito, ou consome muito embutido, o resultado é que em 8, 9 meses depois, esse aumento de consumo resulta em problemas de saúde. Então veja como a economia ela tem uma dinâmica que ela altera a vida das pessoas de várias formas, não é só no bolso, né? Tem também esse aspecto da saúde. O governo tenta encontrar saídas, mas essa questão do dólar, por exemplo, ajuda lamentavelmente a desequilibrar. E ainda teve agora a fake news do Pix, né? Que envolve também os pequenos negócios, as pequenas negociações. É brincadeira, né? Realmente estamos vulneráveis a essa oscilação de preços, principalmente pela questão do clima, que nós estamos observando aí a todo momento. As alterações climáticas têm sido muito evidentes e, de fato, contribuindo de maneira muito dura no preço dos alimentos. Então, a palavra de ordem é paciência.
paciência e economizar. Não economizar, trocar um produto caro pelo barato, que vai prejudicar a sua saúde. Depois que eu aprendi a começar a tomar um café gourmet, o meu problema de gastrite nunca mais tive o mesmo. Né? Ou seja, quando você consegue, não recomendo a ninguém tomar esse café gourmet, depois você acaba consumindo, não quer mais deixar, porque melhora bastante a sua saúde. Você abaixar essa qualidade por um café sem qualidade, sem procedência, vai prejudicar sérios problemas. Ou seja, uma economia pequena vai ter um gasto lá na frente muito maior. Não vamos economizar, mas nem tanto. Diego Farias, economista, obrigada pela sua participação, sempre muito didática na maneira de explicar. Marcos, a gente vai finalizando de maneira diferente o Boletim Gazeta de hoje, mas a cobertura